Bom, então, em primeiro lugar, bom dia a todos vocês. Eu queria agradecer à coordenadoria da licenciatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul por esse convite e dizer que é uma honra poder, para mim, compartilhar essas reflexões sobre um tema, que é o da ética e educação, um tema que tem me guiado tanto como professor que fui do ensino médio durante cerca de 15 anos, como hoje professor da universidade. E eu, evidentemente, vou fazer essas considerações sobre os vínculos entre educação e formação ética em um diálogo entre a filosofia contemporânea, né, que é o meu objeto de estudo, em particular a filósofa Hannah Arendt, e a filosofia clássica, né? E eu queria partir, então, dessas reflexões, eu queria iniciá-las com uma constatação de algo que me parece extremamente generalizado na nossa sociedade, que é a ideia de que nós vivemos uma crise ética, né? Esta noção generalizada de que nós viveríamos tempos de grave crise ética se expressa, por exemplo, por enunciados absolutamente frequentes entre nós, de que, por exemplo, nós vivemos uma inversão de valores, ou de que os jovens, sobretudo, seriam pessoas pouco afeitas aos princípios morais que sempre nos guiaram, enfim, que nós nos sentimos absolutamente perdidos nesse campo, que é o da ética, ou seja, da relação, seja de nós com os outros, da relação do viver junto, ou da relação de nós conosco mesmo, com a nossa consciência. E, em face dessa constatação de que nós viveríamos supostamente uma crise ética, a escola tem sido chamada a agir, né? Tem sido, na verdade, me parece, a depositária da grande expectativa de superação desta crise ética. Na verdade, a escola tem sido sempre depositária das expectativas de superação de todos os nossos males presentes, né? Depois eu até chego nisso. E, bom, por que eu estou o tempo inteiro aqui falando de uma suposta crise ética, de uma alegada crise ética, né? Estaríamos nós em face do que eu chamo de uma crise ética de fato, ou é uma sensação generalizada, mas sem fundamento? A resposta a essa pergunta, né, se o que nós vivemos é ou não uma crise ética, depende de um outro fator anterior, que é a própria noção de crise, né? Por quê? Parece-me que o que é importante, em primeiro lugar, ressaltar é que toda vez que nós falamos em uma crise, em geral, nós fazemos uma associação absolutamente direta e imediata com a noção de decadência, declínio, erosão, né? Ou seja, viver uma crise significa viver um momento de decadência, um momento que nos aproxima da morte e da destruição. Ora, essa acepção que nós emprestamos ao termo crise, ela é uma acepção absolutamente corrente na língua portuguesa atual, mas ela está muito longe de contemplar a amplitude do campo semântico do termo crise, né? A amplitude dos significados que o termo crise pode ter. Seja esta amplitude, se nós considerarmos a historicidade do termo, a sua gênese, o seu aparecimento e as suas transformações históricas, seja se nós considerarmos os seus papéis nas teorias hoje. Da onde vem, portanto, essa associação absolutamente imediata que nós fazemos entre crise e decadência? Ela vem de um uso relativamente novo do termo crise, que remonta ao século XIX, novo em termos linguísticos, né? Que é o uso que os economistas fazem do termo crise, né? A crise em economia significa fundamentalmente um desequilíbrio entre produção e consumo, e um desequilíbrio que, em geral, leva ao declínio, à erosão, à decadência de uma forma, ou se vocês quiserem, de um modo de produção. É esse o sentido que a gente usa, por exemplo, para falar da crise do café, da crise. Ela é, portanto, uma significação econômica que ultrapassa o âmbito do econômico e começa a tomar lugar nos nossos discursos cotidianos. O que me chama sempre a atenção é que esses economistas que mandam na educação, não são só os secretários, os ministros da educação brasileira, em geral, são economistas. Então, esses secretários que mandam, esses economistas, perdão, que mandam no campo da educação, foram absolutamente incapazes de diagnosticar a crise que se abateu sobre a Europa, os Estados Unidos, e hoje se abate no Brasil a partir de 2008. Desde então, eles foram absolutamente incapazes de propor políticas públicas que superassem a crise. No caso do Brasil, por exemplo, tem sido absolutamente incapazes de propor programas econômicos que sejam capazes de promover a igualdade econômica. E, não obstante, eles nos dizem o que fazer na escola. Isso é muito interessante. Um ambiente sobre o qual eles nunca estudaram e, no que geral, nunca trabalharam. E uma outra observação é que, ao assim fazer, não se trata simplesmente de dar um sentido exterior à escola. É um problema ainda mais grave. Porque toda vez que os economistas colocam na escola a responsabilidade pela construção
de um Brasil mais justo do ponto de vista econômico, essa justiça fica adiada para depois de amanhã. Ela se esvazia como um problema político e econômico do presente para ser simplesmente algo a ser conquistado no futuro. Vocês percebem? Então, a grande tensão, que é como nós construímos um país justo do ponto de vista econômico agora, que é onde eu espero a contribuição dos economistas, ela não aparece. Ela só aparece na ideia prospectiva de que caberá à escola fazer um Brasil justo, fazer um país democrático amanhã. E se não der certo, vocês sabem de quem será a culpa. Nossa. Bom, de qualquer maneira, se eu fechar esse parênteses e voltar para a nossa questão, este hábito mental que vem da economia para nós faz com que nós associemos imediatamente a palavra crise à ideia de decadência, declínio, etc. No entanto, se nós formos buscar as raízes históricas do termo crise, ele nada tem a ver diretamente com o sentido positivo ou negativo do desfecho. Né? A palavra crise, eu vou pedir que entre no primeiro slide, vocês vão me permitir a quebra do protocolo, mas é que eu não consigo ler os meus slides se eu ficar sentado na mesa. Bom, a palavra crise, em português, vem do termo crisis, em grego, cuja origem, por sua vez, remonta a crinem, que é o verbo peneirar. O que a gente faz quando peneira? A gente separa. Então, a crise tem a ver com a ação de separar, distinguir, com a escolha e com a seleção. Imaginem vocês aqui, eu vou usar um exemplo extremamente paulista, que é peneirar o café. Você joga o café para o alto com as folhas, o vento bate, fica o grão e sai a folha. Então, o verbo peneirar, assim como o termo crise, tem a ver com este momento crucial de separação, de distinção entre uma coisa e outra. Separar o joio do trigo. É claro que, para isso, é preciso que nós tenhamos o quê? Um critério. A palavra também é grega, criterium, que significa critério, faculdade de julgar, norma para discernir o verdadeiro do falso. Ou seja, o momento de crise é o momento onde as coisas estão confusas e eu preciso de um critério para separar o joio do trigo. Daí porque também uma palavra associada ao termo crise em grego é kritikos, juiz em grego. Quem é o juiz? Aquele que, com a sua decisão, no momento correto, no momento oportuno, separa o que até então estava confuso. Peguem vocês uma narrativa bíblica que é de conhecimento de todos. Salomão, duas mães reivindicam a maternidade da mesma criança, e ele vem com a sua decisão. Parta-se a criança ao meio e dê metade a cada uma delas. E uma dessas mulheres fala, não, fique com ela. Salomão, então, entrega para esta mulher esta criança. Ora, o que isso significa? Que, num primeiro momento, nós temos uma confusão, uma fusão num todo indistinto de uma situação, certo? E que a decisão, o critério do juiz, certo? Estabelece uma cisão na realidade. E tudo muda. Ora, essa cisão pode tanto produzir justiça como injustiça. Assim como um médico, o termo crise em grego também é muito usado entre os médicos, ele tem o momento oportuno de entrar com a medicação. Essa medicação promoverá saúde, certo? Vida ou doença. Ora, há, portanto, uma ambiguidade no termo crise. Ele pode ir para cá ou para lá. Essa noção de ambiguidade que vai aparecer muito fortemente no pensamento de Hannah Arendt, quando ela diz que o que é uma crise? É o momento em que nós perdemos as respostas em que nós nos apoiávamos cotidianamente, sem saber que originariamente elas eram respostas. O que ela quer dizer com isto? Que a crise se instaura quando aquilo que era absolutamente certo, que nos veio do passado, já não é mais certo. Eu vou usar um exemplo fora do campo da educação e da ética, que é, por exemplo, o campo da estética. O que significa dizer que nós vivemos uma crise estética? Se nós adotarmos o vocabulário econômico, significa dizer que as produções artísticas contemporâneas estão em declínio em relação às que as antecederam. Ora, não é isto que uma crise estética nos mostra. Não é possível a gente dizer, por exemplo, que Picasso é decadente em relação a Van Gogh. Não há termo de comparação entre esses dois momentos. O que significa dizer que nós vivemos uma crise ética significa simplesmente afirmar que nós perdemos os critérios pelos quais nós fazemos julgamentos. Nós perdemos o critério comum e compartilhado do que é o belo, do que é o feio. Ainda um pouco mais importante, nós perdemos o critério pelo qual nós separamos aquilo que é obra de arte do que não é obra de arte. Mas sim, a gente vai numa exposição de arte contemporânea e a gente olha, não é nem que a gente pergunta, isto é belo, isto é feio, o que a gente pergunta é, isto é arte? Significa que aquele critério absolutamente básico e fundamental, que é uma nação, um povo, uma cultura, saber o que são objetos de arte, e por que isso é importante? Porque os objetos de arte são objetos que nós retiramos do consumo, do uso cotidiano, eu consumo essa água, ela acaba, eu uso esse copo, ele se quebra, e nós colocamos em locais, tal como aqui, em que ele é preservado do desgaste. Então, viver uma crise ética não significa que as expressões culturais e artísticas do presente sejam inferiores às que as precederam.
significa tão simplesmente que o passado cessou de iluminar o presente. Significa que as respostas que nós herdamos como um legado dos nossos antepassados deixou de funcionar como uma resposta. Ou seja, significa aquilo que Arendt vai chamar a ruptura da tradição. Claro, a palavra tradição em educação é uma palavra mal vista, porque a gente imagina que tradição significa aquilo que é obsoleto, significa a repetição do passado, significa arcaísmos. É assim que a gente descreve uma suposta escola tradicional, que na verdade nunca existiu, mas deixa isso de lado. Quer dizer, o que é? A ideia de que a tradição é obsoleto. Não, isso é absolutamente um equívoco. Né? A tradição significa uma certa forma pela qual nós lidamos com o passado. Não estou aqui a defendendo, eu simplesmente queria esclarecer o que é uma tradição, e no termos de educação e em termos de educação moral em particular. Pegue vocês, por exemplo, uma prática que é absolutamente, uma prática educativa ligada à ética, que é absolutamente tradicional. Aquela prática que diz que nós encontramos no passado a referência para agir no presente. Uma educação fundamentalmente tradicional é, por exemplo, a educação romana, em que Políbio falava que nós educamos os jovens para que eles sejam dignos dos seus antepassados. A educação iorubá, desse povo que veio para o Brasil, que canta, por exemplo, que as vozes dos anciãos, cantando sempre, guiam o meu caminho no presente. Ok? Ou, para pegar uma coisa que é comum a todos nós, eu cito aqui como um documento de educação ética, não como um documento religioso, porque não tenho religião, mas lembre-se vocês de uma passagem, eu cito de cabeça também, ela é um pouco mais bonita do que isto, em que Cristo, junto aos seus apóstolos, diz algo como: porque quando tive fome, deste-me de comer, quando tive sede, deste-me de beber, quando tive frio, deste-me um agasalho, quando estive na prisão, fosse-me visitar, e aí por diante. E um dos seus discípulos lhe responde imediatamente: mas mestre, eu jamais lhe dei de comer, jamais lhe dei de beber. Ao que Cristo responde em seguida: pois quando fizeste ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Ora, é evidente que quando eu conto essa história, eu não estou querendo que o Joãozinho imite Cristo e diga para Pedro: Pedro, quando tu me desses de comer, não é nada disso. Tampouco eu espero que o presente imite o passado, no sentido de que Joãozinho seja pregado na cruz. O que eu quero é simplesmente que a vida de um antepassado ilumine a ética, os problemas éticos do presente. Ou seja, eu creio que é no passado que eu encontro a diretriz para a ação do presente. Ora, um mundo em crise é um mundo em que a tradição cessa de iluminar o presente. Não é a primeira vez que vivemos em crise, embora a crise seja absolutamente constitutiva da nossa. Então, o que eu vou propor para vocês muito rapidamente é que nós voltemos a um momento que foi um momento de crise ética e como que se pensou esta crise ética a partir da filosofia, que é o momento da Grécia clássica, aí, do século IV, V, etc. Por que é um momento de crise? Porque é um momento que em que o passado deixou de fazer luz para o presente. Certo? Um momento, por exemplo, onde emerge Sócrates, onde emerge a filosofia como uma reflexão sobre o humano e sobre a ética. Né? Então, eu vou pedir que entre com o próximo slide, e só um pouquinho justificando, vai ter que entrar uma outra vez, isto. Não, ao próximo também, eu vou pular esse, que não vai dar tempo. Ok. Então, ele é um momento absolutamente de crise crucial, por quê? Porque é um momento onde toda Atenas, por exemplo, discute o problema que nos coloca aqui, que é possível nós ensinarmos as virtudes, é possível a formação ética? Ora, por que ele é um momento de crise? Porque essa pergunta não existia 300 anos antes. Perdão. Ah, tá. Porque ele é um momento... perdão, preciso chegar aqui num lugar que eu leia e que eu fale, então, para você. 300 anos antes, esta pergunta, que é crucial nesse momento, no século IV, no século V, simplesmente não aparecia. Ninguém perguntava se a gente podia formar ou não os jovens para que fossem pessoas, entre aspas, boas, para que tivessem arete. Por que não perguntavam? Porque tinham certeza que não podia. Porque o caráter humano, né, o bom guerreiro, por exemplo, não era fruto dos esforços educativos. Ele era ou um dom dos deuses, ou algo recebido como uma herança sanguínea. Então, o filho de alguém que era bom era o Aristói. Também era ele bom, Aristói. Isso não devia nenhum esforço humano. Né? A virtude passava no sangue, como o nosso nome. Né? Ou era uma dádiva dos deuses. Ora, 300 anos depois, com o advento da democracia, a questão se nós podemos ou não educar para a formação ética e para a formação política passa a ser uma questão central, não só da filosofia. Os poetas escrevem sobre isso, como Píndaro, os dramaturgos, como Sófocles,
se preocupam com a questão, os comediógrafos, como Aristófanes, se preocupam com as questões, e também na filosofia se preocupa com a questão. Essa questão aparece na filosofia platônica numa pergunta radical. A virtude, né, a virtude moral, ou a ética, se vocês quiserem, virtude e ética não é a mesma coisa, mas depois, se vocês quiserem, eu entro nesse assunto. A virtude pode ser ensinada? Então, ela aparece de uma maneira um pouco cética. É possível a gente ensinar? Ninguém duvida que a gente ensine matemática, mas é possível a gente ensinar alguém a ser honesto, a ser corajoso, a ser solidário? Se isso não é uma informação, isso é viável, né? E, frequentemente, quem aparece fazendo essa pergunta nos diálogos de Platão é Sócrates, que parece ser um cético em relação a isso, né? É ou não é possível? E, frequentemente, a gente o associa à posição aristocrática que nega, porque há uma enorme tensão nessa sociedade entre aqueles que dizem não é possível, a virtude pertence de berço a alguns, assim como a política no Brasil, né, alguns candidatos no Brasil têm claramente o único referencial para ocupar um cargo público é ter sido filho ou neto de um grande político, né? Tem berço, mas não tem história. Então, os aristocratas pensam isto, a virtude não precisa de berço, né? Então, por vezes, se interpreta a ideia de que Sócrates seria um defensor disto. Eu vou passar para vocês um pequeno trecho do texto A Defesa de Sócrates, em que ele foi julgado, como todos vocês sabem, aos 70 anos de idade, acusado de impiedade, desrespeito aos deuses, de degeneração da juventude, em termos éticos, de corrupção. Corrupção aqui não tem o sentido econômico de hoje, tem o sentido de degeneração de uma sociedade. E, em face, né, você sabe, o julgamento ali era feito em praça pública, 500 pessoas votavam condenado ou inocente, votaram condenado, né, depois votavam a pena, né? Enfim, e numa passagem desse discurso, aos 70 anos de idade, Sócrates diz o seguinte, olha, outra coisa não faço, se não andar por aí, persuadindo-vos, moços e velhos, a não cuidar tão aferradamente do corpo e das riquezas, como de melhorar o mais possível a alma, dizendo-vos que dos haveres, dos bens materiais, não vem a virtude para os homens, mas da virtude vem os haveres e todos os outros bens particulares e públicos. E mais adiante, não é conforme a natureza do homem que tenha negligenciado todos os meus interesses, sofrendo há tantos anos a consequência desse abandono do que é meu. Ou seja, o Sócrates era um homem pobre, né? Acho que todos sabem disso. Para me ocupar do quê? Né? Do que diz respeito a vós, dirigindo-me sem cessar a cada um em particular, como um pai, um irmão mais velho, para o persuadir a cuidar da virtude. Então, a minha pergunta é o seguinte, como que um homem que dedica toda a sua vida, né, a fazer com que nós cuidemos da nossa virtude, pode não crer que a virtude possa ser ensinada? Isso não faz sentido. Se ele não acreditasse que pelo menos a presença de um mestre ajuda alguém a desenvolver ações virtuosas, por que ele teria dedicado a sua vida e a sua morte à virtude? Eu digo a sua morte porque você sabe que num outro diálogo, Sócrates aparece, né, preso, eles deixam a porta aberta para ele sair, etc, etc, e ele simplesmente continua lá. Né? Ele encara esse destino da morte dele com tanta tranquilidade, que é uma outra passagem muito interessante, em que Sócrates está ali esperando a condenação à morte, né, a execução, na verdade, a condenação já havia sido, tocando lira. E o carcereiro pergunta, mas Sócrates, o que você está fazendo? Ele fala, tocando uma lira. Mas você vai morrer? E a única resposta de Sócrates é, o senhor também. E lá continua a tocar. Quer dizer, alguém cuja vida e a própria morte é toda ela um exemplo de cultivo da virtude, poderia acreditar que a virtude não pode ser ensinada? Se ele não acredita isso, por que ele questiona tão fortemente? Né? Eu vou pedir que entre com o próximo slide. Há um trecho nesse mesmo julgamento em que ele diz, Calhas, se teus filhos fossem potros ou garrotes, saberíamos a quem ajustar como treinador para lhes aprimorar as qualidades adequadas. Seria um adestrador de cavalos ou um lavrador. Como, porém, eles são homens, quem pensas em tomar como treinador? Quem é mestre nas qualidades de homem e de cidadão? Veja a pergunta, quem é mestre nas qualidades de homem e cidadão? Suponho que pensasses nisso por teres filhos. Existe algum ou não existe? Existe sim, disse ele. Quem é? Tornei eu. De onde é? Quanto cobra? É Eveno, Sócrates, de Paros, respondeu ele. Por 5 minas. Muito, muito, muito dinheiro. E Sócrates responde, fiquei então com inveja desse Eveno, se é que é senhor dessa arte, formar um homem e um cidadão, e a leciona a tão bom preço. Está barato. Se ele fizer dessa criança um homem e um grande cidadão, está barato. Ora, vocês estão percebendo onde que Sócrates quer entrar aqui e onde é o nosso dilema? Né? Ele percebe e fala assim, quem é senhor
nas artes de ser um bom homem e um bom cidadão. Veja, eu fui licenciado em filosofia. Então, eu ocupo o lugar de professor de filosofia legitimamente. Assim como um matemático ocupa o lugar de um professor de matemático. Quem é o licenciado em solidariedade? Quem é licenciado em coragem? Quem é licenciado em altruísmo? Isso é um saber? Ou será, né, o professor de ética, professor titular de ética da Universidade de São Paulo é necessariamente mais ético do que alguém que só tem o curso primário? A minha grande referência ética nunca passou no exame de admissão, nunca chegou à quinta série. Então, Sócrates nos coloca essa questão básica, que é o seguinte: então, com que legitimidade ocupamos esse lugar? Por outro lado, como se calar em face de uma sociedade que se sente numa crise ética? Nós somos professores, né? Nós vamos deixar... Porque vocês acham que a Rede Globo de televisão, que nos diz o que é bom, belo e verdadeiro, perde o sono lendo Sócrates para se perguntar sobre a possibilidade do ensino da virtude? Não. Como é que a gente lida com isto? A melhor resposta a Sócrates é dada pelo seu grande inimigo, Protágoras, né? Eu vou pedir que você entre com o próximo slide, em que diz o seguinte para Sócrates: olha, desde que a criança compreende o que lhe diz, a mãe a ama, o preceptor e o próprio pai conjugam esforços para que o menino se desenvolva da melhor maneira possível. Toda palavra, todo ato lhes enseja ensinar o que é justo, o que é honesto, o que é vergonhoso, o que pode e o que não pode ser feito. Depois o enviam para a escola e recomendam aos professores que cuidem com mais rigor dos costumes, ethos, em grego, da ética, do menino do que da aprendizagem das letras e da cítara. Não te dá conta, Sócrates, de que todo mundo é professor de virtude na medida de suas forças. Por isso, imagina que não há professores. Do mesmo modo, se perguntasses onde estão os professores de grego coloquial, não encontrarias nenhum. O que Protágoras está dizendo? Assim como a língua é uma tradição de um povo, que a gente aprende com todo o povo, os hábitos e os valores de um povo, a gente aprende com todo um povo. A ética não é, portanto, uma coisa de um especialista que sabe o que é certo ou do que não é certo. Ela é uma tradição cultural que nós compartilhamos. Daí que a tarefa de formação ética é uma tarefa compartilhada por toda a sociedade. Né? Faz parte dessa tarefa a televisão, a igreja, os amigos, etc. O nosso grande problema é que nós vivemos uma sociedade no qual os valores da igreja entram em choque com os da televisão, que entram em choque com os da escola e assim por diante. Mas essa tarefa é uma tarefa conjunta, porque não é uma tarefa do especialista. A ética diz respeito à nossa capacidade de nos pensar e de nos interrogar. E a capacidade de pensamento nada tem a ver com a instrução formal. É bem possível que uma pessoa capaz de um raciocínio ético não tenha nenhuma escolaridade. E todos nós somos responsáveis. Essa é a primeira grande lição que Protágoras dá a Sócrates. Né? A formação ética é um dever de todos. O que, se eu pensar nessa instituição escolar, significa o quê? Que não há um professor especialista necessariamente da ética, mas que ela passa por todos eles. Isso significa que o papel da escola é ínfimo ou é pequeno? Não. Né? Nesse mesmo diálogo, Protágoras entra com uma outra frase, eu vou pedir que entre o próximo slide, onde ele diz: quando o aluno começa a ler, começa a compreender o que está escrito, dão-lhe a ler obras de bons poetas, prenhe de conceitos morais. Do mesmo modo, procedem os professores de cítara. Envidam esforços para deixar temperantes os meninos e desviá-los das práticas e ações más. Veja, aqui ele está falando especificamente do papel do professor. E como é que ele começa? Quando o menino começa a ler, dão-lhe a ler bons poetas. Só para fazer uma provocaçãozinha, já que o tema é interdisciplinar, vocês percebem que aqui, Protágoras pensa que a formação ética, não, ela pode contar, mas não necessita de nenhum expediente pedagógico, nenhuma metodologia especial. O que ele está dizendo é, quando eu dou Homero para eles lerem, eles vão ler Heitor e vão saber o que é um exemplo de coragem. Assim como a gente, quando lê Cecília Meirelles, né, o romanceiro da Inconfidência, a gente sabe o que é um exemplo de alguém que tem coragem, brio e leva a sua luta até o fim. Ou seja, de que eu não preciso necessariamente separar a ética do ensino da literatura, porque a literatura é um depósito de exemplos de covardia ou coragem, né? Um exemplo de fraternidade ou de egoísmo. Todos os personagens estão lá. Eu não preciso separar, assim como na história. A própria prática, o conteúdo de cada matéria está impregnado de valores, desde que para eles eu olho. Mas o mais interessante é a segunda parte dessa frase, onde ele diz: do mesmo modo, procedem os professores de cítara.
envidam esforços para deixar temperantes os meninos e desviá-los na ação urbana. O que quer dizer deixar temperante? Como que um professor de cítara deixa temperante? Você percebe? Temperante em grego é que não tem sal de mais nem de menos. Né? Uma cítara bem tocada, temperada, é uma cítara que não é excessivamente afetiva nem fria. Né? Como é que eu faço isso? O equilíbrio é fundamental para a ética do grego. Não é dizendo para o menino, seja temperante, embora eu possa dizer. Como é que um professor de educação física ensina para os meninos que ele vai competir com todas as forças, sem nenhuma deslealdade? É dizendo? Pode ser, mas não necessariamente assim. Como é que eu ensino uma criança a gostar de música? É só falando para ela, goste de música. Música é importante. Eu posso falar, mas talvez baste eu ficar tocando música o tempo inteiro, mostrando aquilo que eu considero bom, belo, bonito na música e acostumando essa criança a isto. Ora, portanto, o que ele está colocando aqui é que a transmissão dos valores éticos no plano escolar se dá por práticas discursivas, mas se dá também por práticas não discursivas. Eu vou entrar com um próximo slide, tentando correr um pouquinho para não... Eu havia planejado, perdão, não sabia o tempo, eu havia planejado uma fala de 40 minutos, então vou ter que dar uma enxugada. E um outro filósofo que eu convoco aqui, Aristóteles, nos diz isto: olha, a virtude, né, os valores morais, recebe do ensino a geração e o desenvolvimento, e por isso necessita de experiência e tempo. Por quê? Tempo. Veja, pelo simples fato de que ensinar alguém um princípio moral não significa transmitir uma informação. Porque a informação não precisa de tempo. Eu digo para vocês, olha, esse aqui que escreveu isso, o Platão, Aristóteles, foi discípulo do Platão, que por sua vez foi discípulo do Sócrates. Se vocês não sabiam, vocês acabaram de aprender. Imediatamente. Podem esquecer amanhã, mas uma informação é imediatamente transmitida. E a ação ética não deriva necessariamente da posse de certas informações. Eu sei que isso é banal e óbvio, mas nós continuamos achando que as formas de viver derivam da falta ou da presença de informação. Na Universidade de São Paulo, por exemplo, quando chegou por uma enquete, por uma pesquisa, chegou a informação de que quase 40% dos alunos tinham relações sexuais sem preservativos, imediatamente a pró-reitoria falou, é preciso fazer uma campanha de informação e conscientização, como se os jovens não soubessem disto. Ora, o uso ou não de um preservativo não depende de uma informação, depende de um hábito. Ora, então, o que seria? Né? Por isso depende de tempo. Seria, portanto, a formação ética análoga a isso que nós chamamos formação para competência? Ensinar a ler e escrever? Todos nós sabemos que ensinar a ler e escrever necessita de informação, mas ultrapassa a informação. Não adianta eu dizer para o aluno, este signo B corresponde ao som B, esse daqui é o som A e esse daqui é o som T. Portanto, escreva bata, taba. Não. Nós sabemos que a informação é importante, mas que é preciso um exercício contínuo para que alguém possa aprender a ler e escrever, possa ter esta competência, como se diz por aí. Ocorre, no entanto, quer dizer, seria, então, o aprendizado ético, um aprendizado como o da competência, pelo exercício? Não. Ainda é mais complexo. Por quê? Porque uma competência, nos ensina Platão, é para opostos. Um farmacêutico competente é tão bom para fazer remédio quanto para fazer veneno. Um orador competente é tão bom para convencê-los do que é justo como do que é injusto. Ninguém pode esquecer que Hitler era um competente orador. Bush era um competente orador. Certo? Emílio Garrastazu Médici, com perdão da palavra, era um competente orador. Ora, as competências, e por isso eu não gosto muito da ideia da pedagogia das competências, são coisas propostas. Dizer que alguém é competente orador significa simplesmente que ele tem uma boa técnica, não que ele se reja por princípios éticos. Portanto, o que Aristóteles diz que precisa com tempo é, porque eu preciso de informação, eu preciso de exercício, mas eu preciso mais do que isto. Continua ele lá. A ética provém do hábito. Ethike vem da palavra em grego ethos. E nós a conseguimos pela ação. Porque como nas outras artes, o que é preciso primeiro aprender para fazê-lo, aprendemos fazendo. Se você perguntar, como é que a gente se torna professor? Claro, a gente tem cursos, etc, etc. Mas nós nos tornamos professor dando aula. Esse é o ponto. É isso que ele está dizendo. O que primeiro precisamos aprender para depois fazer, aprendemos fazendo. E continua ele lá. Tornamos, né, tal como nos tornamos construtores construindo, ou tocadores de cítara tocando. Assim também, realizando ações justas, ou sábias, ou fortes, tornamos-nos sábios, justos ou fortes.
Ou seja, o que Aristóteles está falando é como eu aprendo a ser justo? Praticando ações justas. E se eu fosse voltar à nossa antiga pergunta, como eu ensino alguém a ser uma pessoa justa? Praticando ações justas. É claro que eu posso dar uma definição de justiça. É claro que eu posso dissertar sobre a justiça. Mas o que faz um aluno aprender a justiça como um parâmetro de ação é um professor que se guia por esse parâmetro de ação. Como é que eu ensino uma pessoa, por exemplo, a igualdade como um valor nas relações entre os homens? Mais do que expressando que todos os homens nascem iguais, segundo a Declaração dos Direitos Humanos, mais do que falando que a nossa Constituição assim o prega, é eu, como professor, tendo na igualdade um valor que guia as minhas ações. É assim que eu ensino as virtudes. E, por último, eu gostaria de dizer só muito cuidado, porque da mesma forma que nós ensinamos as virtudes, nós ensinamos os vícios. É falando sobre igualdade e discriminando o negro que nós ensinamos que nós vivemos numa sociedade que é capaz de professar um princípio e praticar outro. Daí porque, né, eu fecho essas nossas com... Eu havia dito que eu não preciso que eu não preciso sair da literatura para uma formação moral. Eu dou para vocês agora um pequeno exemplo, que é um trecho de Vieira, no Sermão da 60ª, eu vou pedir para você entrar 2 slides, onde ele diz, na verdade, tudo o que eu queria dizer para vocês sobre o que é uma formação ética na escola. Diz o Vieira: reparai, entre o semeador, e vocês poderiam aqui colocar, entre o professor e o que semeia, aquele que de fato ensina, há muita diferença. O semeador e o pregador é o nome, e o que semeia e o que prega é a ação. E as ações são as que dão o ser ao pregador. Ter o nome de pregador ou ser pregador de nome não importa nada. As ações, a vida, o exemplo, as obras são as que convertem o mundo. Você entra com o próximo, por gentileza? Hoje pregam-se palavras e pensamentos. Antigamente pregavam-se palavras e obras. Palavras sem obras são tiros sem bala. Atroam, fazem barulho, mas não ferem. O pregar quer falar, faz com a boca. O pregar quer semear, faz com a mão. Para falar ao vento bastam palavras, mas para falar ao coração são necessárias obras. Me parece, então, como uma síntese final, e perdão se eu estourei o meu tempo, a ideia de que o cultivo dos princípios e virtudes morais é, sobretudo, uma tarefa das mãos e não das bocas dos professores, né? Muito obrigado pela atenção de vocês.